Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Victor e hoje eu vou contar um pouquinho a respeito da injeção de dependência e como a gente pode usar isso ao nosso favor, dentro do Swift. Bom, antes da gente começar, tudo que a gente precisa saber é que tudo que o objeto precisa para funcionar, a gente chama isso de dependência. Então, desde a instância até a forma como a gente chama ele em alguma classe, tudo isso a gente chama de dependência. E a injeção, ela vem justamente para isso. É uma técnica que a gente usa para se livrar, ou a gente remove essa dependência e a gente consegue usar esse objeto de uma forma muito mais prática e muito mais fácil. Bom, para a gente poder exemplificar isso, eu escolhi um exemplo para trazer para cá, para esse vídeo, que a gente vai criar um relógio. Então a gente vai fazer um relógio digital e com isso a gente vai conseguir entender um pouco desse conceito de injeção de dependência voltado para SwiftUI na criação de um relógio, beleza? Então vamos nessa. A tela de código está na minha direita aqui, tá? Por isso que eu vou ficar olhando para a direita. Mas aqui, estou criando um projetinho. Injeção de dependência, vai ser em SwiftUI, e aqui a gente não vai ativar nada por enquanto, é só para entender o conceito mesmo. Vamos criar aqui. Pronto. Deixa eu abrir a tela cheia para ficar melhor. Bom, aqui com o projeto já criado, vamos por enquanto começar a criar essa parte mais visual do relógio, que é fazer aparecer mesmo as horas. Bom, aqui a gente já tem, então, um relógio, mais ou menos. Tem o visual dele, mas a gente não está conseguindo ainda fazer ele funcionar, né? Então, acho que o próximo passo agora é a gente conseguir fazer ele funcionar. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser uma struct, porque não é legal a gente fazer o código direto aqui dentro de uma content view, isso não é uma boa prática. Então, a gente vai tirar isso daqui, vai colocar aqui dentro, e dentro da Content View a gente vai chamar a relógio view aqui, que foi a view que eu criei do relógio. Ele vai aparecer da mesma forma, a diferença é que agora isso vai ficar dentro de uma struct separada para o relógio. Para a gente conseguir fazer isso funcionar, a gente vai precisar de uma model para ela, então a gente vai criar uma model para essa struct, e essa model que vai ser responsável por a gente conseguir atualizar esse código e deixar o horário de acordo com o correto. Então eu vou fazer uma struct aqui. Dentro do Swift, para a gente conseguir fazer essa atualização desse relógio, a gente precisa pegar a estrutura base do relógio do aparelho. E isso já meio que já tem pronto no Swift, é só a gente consumir. Isso já é próprio do Foundations. Então, basicamente, a gente abre uma variável calendário. A estrutura, o calendário ele tem uma data e essa data possui uma hora. É basicamente a lógica como a gente usa, né? A gente tem o calendário que é o maior, aí dentro do calendário a gente tem a data e dentro da data a gente tem uma hora. Então, a gente vai abrir essa mesma linha de raciocínio aqui também. Bom, então aqui a gente já tem as variáveis que a gente precisa para fazer o nosso relógio funcionar. A gente só vai criar mais 3 variáveis aqui, que são variáveis de referência. Elas vão atualizar as que a gente já tem. Bom, aqui eu estou criando todas as variáveis de referência que vão atribuir as nossas variáveis da model principal. Então a gente declara todas ali e passa um self, ponto a variável, para ele conseguir atribuir uma variável a outra. Depois disso é só instanciar a classe na view, fazendo uma instância de classe, e aí você já consegue puxar os parâmetros do relógio model.hora, .minuto ou .segundo,
e isso você já vai estar obtendo todos os dados. Agora, para um relógio funcionar, tem que ter um timer. Então, a gente vai fazer um timer aí que vai atualizar de 1 em 1 segundo. E vocês podem ver que no final dele vai ter um ponto autoconnect, que é o que vai fazer a conexão com o nosso onReceive, que é esse ponto que a gente está colocando depois da view. Bom, nosso relógio já está funcionando, só que agora, para isso ficar mais claro, a nossa parte de injeção, ela ainda não foi feita, ela vai ser feita agora. A maioria das dependências de objeto, eles vêm de uma interface. Então, basicamente, a gente tem uma classe que ela tem uma interface e isso conecta no banco de dados. Ou a gente tem uma classe que tem uma interface e conecta numa API. Então é basicamente isso que a gente vai criar agora. A gente tem a nossa classe e a gente vai referenciar ela dentro de uma interface. No Swift a gente consegue referenciar uma interface, ou referenciar não, a gente consegue criar uma interface a partir de um protocolo. Então eu vou criar um protocolo, ele vai ser o relógio model protocolo. Prontinho. Aí aqui a gente vai criar as nossas, dentro do protocolo, a gente vai criar as nossas variáveis, hora, var minuto, var segundo. Todas vão ser do tipo int. Pronto. E agora a gente precisa, necessariamente no protocolo, a gente precisa fazer os métodos getSet, que o próprio Swift já faz. A gente pode só colocar um getSet aqui. Pode clicar nos erros e clicar em fix, que ele traz. E também o nosso protocolo ele pede ele vai pedir uma função de atualização. Então aqui, já com as nossas variáveis do protocolo colocadas evidentemente, a gente pode trazer aqui também uma mutation func, que é basicamente a nossa função que vai atualizar de novo, e a gente pode trazer isso junto da mesma forma. Bom, basicamente as nossas classes elas já estão linkadas, a relógio model com o protocolo, e o que a gente precisa fazer agora é dizer que a nossa view só vai aceitar uma classe que contenha esse protocolo. Então a gente vai criar uma dependência dessa view. Ou seja, a view, essa variável ela só vai poder ser passada por uma model que contenha a nossa relógio model protocolo. A gente está criando aqui uma dependência, então, da nossa view. Ou seja, a view ela depende de uma classe que tenha o protocolo. E é isso que a gente vai... E é com isso que a gente vai poder fazer essa injeção. A gente pode criar, por exemplo, uma segunda model. Uma model 2, por exemplo. Que ela vai ser uma de teste, vamos supor, né? Em vez de atualizar com esse monte de coisa aqui, eu quero só especificar que sei lá, hora seja igual a 20, e minuto seja igual a 20, e segundo seja igual a 20. Então, em vez da gente fazer usar a model principal aqui, a gente consegue fazer essa injeção. Vamos supor que essa model ela seja uma model que está em produção, ou seja, de uma API ou de um banco de dados que você não pode ter acesso no momento, ou você não quer colocar esses dados para teste, que eles são confidenciais, enfim, esse é só um exemplo. E a gente consegue, em vez então de usar a model principal, a gente pode usar a model 2, que ele vai aceitar da mesma forma e vai atualizar com todos os dados que a gente tem baseados no protocolo. Bom, e o que isso vai implicar na gente usar essa injeção de dependência? Então, basicamente, a gente vai sair de uma estrutura simples dessa e a gente vai atrelar uma interface entre a view e as models. E o que isso traz de uso para a gente?
a gente vai poder, com isso, utilizar mais modules, se a gente quiser. Por exemplo, a gente tem a de produção, só que a gente não quer usar essa, a gente quer usar outra. Então, nada te impede de você criar mais uma ou mais duas, ou quantas você quiser, e atrelar isso à view, fazendo a view assim responder de acordo com a sua model que você criou. Então agora, basicamente eu vou dar uma repassada no código, vou separar algumas coisas e depois eu trago um resultado final para vocês. Então a gente já está aqui de volta no nosso aplicativo, já mexido. Basicamente aqui eu separei entre as classes, que não é uma boa prática a gente ficar colocando tudo na mesma igual estava antes. Então aqui acabou que eu separei de acordo com o ideal. A gente tem a nossa main aqui, que está chamando a content. A content está com o relógio 1 e 2. A nossa model, aqui eu criei duas models para a gente poder usar como exemplo. O nosso protocolo, que vai endereçar para a gente essas duas models. E um relógio. Aqui pode ver que eu criei um relógio diferente. São dois, na verdade. Esse aqui é o que a gente tinha usado no exemplo. E esse aqui é o que eu acabei criando para a gente poder visualizar diferente essa forma da injeção. E do exemplo baseado no relógio, né? Então a gente vem aqui na content onde a gente está chamando as views. A gente pode esperar ele aqui, ele atualizar o preview. E aqui já está funcionando então diferente, né, o nosso relógio. O de cima é o que eu tinha criado e o de baixo é um novo que eu coloquei aqui para a gente representar essa injeção. Nas minhas models, aqui eu tenho a model principal, que está puxando o relógio correto do aparelho, e uma model de mock, uma model com dados fictícios para teste. Então a gente pode só vir aqui na nossa Content View e se a gente quiser, a gente passa essa segunda model em vez da primeira. Então a gente está injetando uma model diferente na nossa view e com isso ele já atualizou ali. Vocês podem ver que o de cima ainda é o padrão e o de baixo está de acordo com os dados que a gente colocou lá, que é basicamente 20 minutos, 20 horas e 20 segundos. Então aqui no nosso relógio, quando ele é atualizado, ele fica com base nesse mock que a gente criou. Então aqui ele está com os 20 minutos, os 20 segundos e as 20 horas, que ele vai aqui no 8, né? Então esse foi o exemplo que eu quis trazer para vocês. Eu espero que todos tenham gostado e muito obrigado pela atenção e pela paciência. Até a próxima!